Quero falar nessa noite para você que me assiste aí na sua casa, no seu escritório, sobre a bondade de Deus. Esses dois textos que eu li para você, Salmo 136, verso 1 e Lamentações 3, 25, falam da bondade de Deus, declara que Deus é bom e que Deus é bom para aquele que nele espera e para aquele que busca Ele, que o busca, não é? Quando Isaías profetizou a respeito da vinda de Jesus, ele, no capítulo 61, foi o primeiro texto que eu li aqui, acho que a maioria de vocês ainda não tinha chegado, e por isso eu vou ler novamente. Ele fala a respeito da vinda de Jesus para salvar o mundo e das características do ministério de Jesus. Se você quiser, pode abrir aí comigo, Isaías 61, versos 1 e 2. A palavra de Deus diz, Isaías 61, 1, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, diga, bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém? Jesus certa vez entrou numa sinagoga, está registrado lá em Lucas 4, versos 17 e 18. E eles dão um rolo para ele ler, e ele abre exatamente nesse texto. Ele lê exatamente o que eu acabei de ler para você, e ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa profecia é a respeito do Senhor Jesus, da vinda do Senhor Jesus, do ministério do Senhor Jesus, de libertar o cativo, de anunciar as boas novas aos pobres, de libertar os oprimidos, de abrir os olhos aos cegos. E o texto diz assim: proclamar o ano da bondade do Senhor. A vinda de Jesus é chamada, né, a manifestação, a vinda do ano da bondade do Senhor. A bondade de Deus se manifestou em Cristo Jesus. E eu queria usar um texto bíblico para falar para você da bondade de Deus e do que Deus deseja fazer aqui hoje, agora, nesses próximos minutos, com você e comigo. Deus deseja nessa noite, filho, manifestar bondade. Eu não sei por que Ele escolheu esse dia, essa hora, esse culto, mas é isso que eu sinto no meu coração que Deus quer fazer aqui essa noite. Não é porque a gente merece, nenhum de nós aqui merece nada. Deus manifestar bondade não significa que Ele vai fazer o que você quer. Aliás, muitas pessoas se iludem com isso. Muitas pessoas têm uma visão incorreta de Deus e incorreta da Bíblia por causa disso. Eles dizem assim: se Deus fosse bom, não tinha fome no mundo, não tinha assassinato, não tinha corrupção. É porque não entendem a palavra de Deus, não entendem como Deus atua e como Deus age. Mas bondade de Deus, quando Deus manifesta bondade, não significa que Ele vai fazer aquilo que você deseja. Aliás, muitas vezes Ele manifesta bondade fazendo exatamente o oposto daquilo que você está querendo. Eu me lembro da minha filha pequena querendo botar os 2 dedos numa tomada de energia elétrica. Você não vai deixar. Mesmo ela chorando, mesmo ela falando assim: papai não gosta de mim,
Pode falar o que quiser, mas botar o dedo lá não vai. Deus quer manifestar bondade nessa noite. Amém? Deus pode fazer isso, queridos. Amém? Abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, lá no Velho Testamento. 2 Samuel, capítulo 9. Eu imagino que você já até conheça essa história, mas é o que eu queria trazer para o seu coração nessa noite. Esse texto vai nos ajudar a entender o que Deus quer fazer, como que Ele age, o que Ele deseja fazer na sua vida. Você que entrou aqui talvez pela primeira vez, você que ainda está assim meio receoso, pensando assim, será que esse povo aqui está querendo é o meu dinheiro? Você veio assim talvez debaixo de um constrangimento muito grande, ou talvez porque você está num desespero muito grande. Deixa-me dizer para você, querido, no nome de Jesus Cristo, Deus quer manifestar bondade na sua vida hoje. Você pode experimentar algo que você nunca experimentou, né? Algo extraordinário da parte de Deus na sua vida. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim, posso ler? Você encontrou? Amém? Diz assim, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Diga assim, bondade. Havia, verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Diga assim, bondade de Deus, repete. Diga de novo, bondade de Deus. Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Verso 4, e onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Verso 7, então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto? Diga, cão morto, tal como eu. Verso 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherá os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Quero usar essa história, então, a história de um personagem bíblico chamado Mefibosete, né? Um nome assim bem legal, né? Tem alguma mulher grávida aqui? Tem alguém? Tem nenhuma. Ninguém está grávida.
Bom, se você souber de alguém que está grávida, né? Eis aí uma boa sugestão de um nome, não é? Já pensou? Um cara chamado Mefibosete. Mas o Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que por sua vez era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia conta então essa história, não é? Que eu quero usar para trazer uma palavra sobre bondade para o seu coração. Então, a primeira coisa que eu quero te afirmar nessa noite é que Deus deseja manifestar bondade. Amém, querido? Você crê nisso? Você deseja isso? Não se distraia, querido, não se distraia. Não deixe o diabo roubar a sua bênção. Davi era rei de Israel. Você sabe, pela tipologia bíblica, que Davi era uma figura de Jesus, né? Então, Davi assume o trono de Israel. Ele entrou em lugar de Saul, que era o quê? Era o avô de Mefibosete. Naquele tempo era comum, quando um rei assumia, ele matava todos os outros descendentes daquele rei que saiu, que fora deposto. Por quê? Porque para que ninguém viesse reivindicar o trono. Mas Davi age exatamente da maneira oposta, como Deus age. Ele assume o seu trono e ele fala assim: há alguém ainda da casa de Saul, descendente de Saul, descendente de Jonatas, para que eu possa manifestar a bondade de Deus para com ele. Uma vez no deserto, eu acho que você lembra da história, então eu não vou dar muito detalhe aqui, mas você sabe que o povo estava indo para o deserto, pelo deserto, liberto do Egito, povo de Israel, e Moisés então foi receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ele subiu naquele monte e ali permaneceu por 40 dias, e como ele demorava, o povo fez um bezerro de ouro. Você se lembra dessa história, não lembra? Amém? E quando Moisés vem, né, Deus fala com ele, o povo está se corrompendo, e ele desce, e ele quebra as tábuas da lei, e Deus fica muito triste com aquela situação, Moisés também muito triste, e ali Moisés começa a orar a Deus, e ele vira e fala assim: Senhor, me mostra a sua glória. Deus, eu quero ver a sua glória. Me mostra a sua glória. Está lá no capítulo 38 de Êxodo, né? Moisés pede: ó Deus, eu não quero ir sem o Senhor, eu não quero ir sem sua presença, me mostra a sua glória. E Deus vira para ele e fala assim: fica ali, no meio da rocha, e eu vou passar, e quando eu passar, eu vou te mostrar a minha bondade. Moisés quis ver a glória de Deus. Deus não falou que não ia mostrar. Deus falou: tá bom, eu vou te mostrar a minha bondade. Diga, bondade. Deus mostrou a sua glória para Moisés, manifestando a sua bondade. Você sabe qual é o salmo mais conhecido? Todo mundo sabe, não sabe? Qual é? Alguém falou aí. Olá, André. Chuta aí, André. Isso mesmo, porque você ficou com medo de falar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, não é mesmo? Ele me guia mansamente às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Ele é aquele que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí no finalzinho ele fala assim: certamente. Diga, certamente. Diga de novo, certamente. Certamente que há a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Né? Você já viu eu fazendo isso aqui, mas eu preciso fazer de novo. Né? Preciso fazer de novo. Vou descer aqui. Você vai me ajudar, Ivan? Pegar a ajuda do Ivan aqui. O Ivan é bem conhecido, né? Todo mundo conhece o Ivan. Né? Ele assim, ele tem uma característica muito forte assim, né? Então, eu sou o Magide, entendeu? Muito prazer, né? Eu sou o Magide. E o Ivan é a bondade, é a misericórdia de Deus. O que o Salmo fala? Fala o que, gente? Que certamente que me seguirão, entendeu? Todos os dias da minha vida, a bondade me segue. Onde eu vou, a bondade de Deus me segue. Filho. Você entendeu, filho? Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado. Onde eu vou? A Bíblia diz que a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida. Porque Deus é bom e Ele deseja manifestar a bondade. Você conhece a história de José do Egito. Você sabe tudo que aquele homem passou. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos quando ele era um adolescente, 17 anos. Sofreu demais. Foi parar numa prisão por causa de uma falsa acusação de uma mulher casada que desejava ele de todo jeito. Passou por tantas tribulações. Deus mudou a sua história. Fez com que ele se tornasse governador do Egito. E depois de alguns anos, ele tem a oportunidade de reencontrar com a sua família, com seus irmãos. Os relacionamentos foram restaurados. E um dia, muitos anos depois, quando seu pai morre, os irmãos, morrendo de medo, falam assim: agora que o papai morreu, o José vai arrebentar com a gente. Ele vai vingar. Ele vai fazer a gente pagar por tudo que nós fizemos a ele. E José escuta eles tendo essa conversa. E ele vira para os seus irmãos e fala assim: não precisa temer. Porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Essa é uma das maiores características do nosso Deus. Quando alguém perguntar para você quem é o seu Deus, você diz assim: o meu Deus é aquele que transforma o mal em bem. Amém, queridos? Porque Deus sempre quer manifestar bondade. A Bíblia diz que Deus é bom para todo aquele que o busca. Deus é bom para todo aquele que clama por Ele. Por Ele. Você clama a Deus. Você busca a Deus de todo o seu coração. A especialidade de Deus é manifestar bondade. Segundo, a quem Deus deseja manifestar bondade? Na história que eu li para você, Davi perguntou pelos descendentes de Saul, não é? Já falei para você, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus o levantou, Deus o abençoou, a Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito. Mas num determinado momento da sua vida, ele voltou as costas para Deus. Ele começou a ser desobediente. Ele começou a exaltar-se, não é? A querer exaltação para ele mesmo. Você sabia que Saul mandou fazer uma estátua dele mesmo? Não é? Uma estátua para ele ser homenageado, para ele ser exaltado. E ele se afastou tanto de Deus, que pouco tempo antes de ele morrer, ele foi consultar usando uma linguagem de hoje, né, uma mãe de santo. Foi num terreiro consultar uma médium espírita. Se afastou de Deus. Se a gente voltar lá no início da Bíblia, nós vamos ver que o que Saul fez
Adão e a sua mulher também fizeram. Criados por Deus, no jardim de Deus, abençoados por Deus, eles voltaram as costas para Deus também, eles pecaram. E por causa do pecado deles, por causa da sua rebelião, não é? O pecado entrou no mundo, a humanidade caiu. E por isso, a gente pode dizer que assim como Davi queria usar da bondade de Deus para os descendentes de Saul, mesmo tendo Saul agido daquela maneira, Deus quer usar de bondade para todo aquele que se desviou. Mesmo que você esteja longe de Deus, mesmo que você tenha se afastado de Deus, Deus quer manifestar bondade para todo aquele que o busca, para todo aquele que necessita dele. Não é para aquele que quer usar Deus, não. Deus não quer ser descartável. Deus não quer ser um objeto descartável que você usa. Aqui tem um copo descartável. Não é? Eu vou beber a água que está nele, mas depois alguém vai pegar e vai jogar isso fora. Deus não quer ser descartável, não é mesmo? Pensa nesse homem chamado Mefibosete. E é isso que eu queria que você pensasse, filho, que você focasse. Mefibosete, como eu falei para você, ele era neto de um rei. Filho do rei, ele era filho de Jonatas. Pensa comigo, um neto de rei, o que se espera que ele vai ser? Hein, gente? Rei. Neto de rei, futuramente vai ser um rei. Mas o que aconteceu com esse homem? Então, primeiro, ele se tornou um Zé Ninguém, ele se tornou um João Ninguém, ele se tornou uma pessoa totalmente desconhecida. Davi teve que chamar Ziba, que era um homem que tinha servido a Saul e a Jonatas, e perguntar: há alguém ainda da casa de Saul ou de Jonatas para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ninguém nem sabia. Esse homem estava morando de favor num lugar distante chamado Lodebar, longe, distante. Tornara-se uma pessoa totalmente desconhecida. Todo mundo se esqueceu dele. Você é daquele tipo de pessoa que pensa assim? Você talvez já esteja no Esqueceram de Mim 5. Você nem está no 3, né? Mas você já deve estar no 5, no 6. Você se sente totalmente rejeitado e desconhecido. A Bíblia diz que acaso pode a mãe que amamenta o seu filho vir a se esquecer dele? Você acha que é possível uma mãe que amamenta o seu filhinho, nenenzinho, recém-nascido, se esquecer dele? Você acha que isso é possível? A Bíblia diz que ainda que isso venha acontecer, Deus fala: eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Talvez você se sinta assim, um desconhecido, um Zé Ninguém, uma pessoa que todos esqueceram, mora longe, ninguém nem sabe onde é que você mora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus sabe. Deus foi encontrar aquele moço lá nos cofundó do Judas. No meu tempo falava assim, quando uma pessoa morava longe. Segundo, quando ele vai conversar com o rei, e o rei fala assim: eu quero usar de bondade para com você, ele vira para o rei e fala assim: quem sou eu? Que consideração que você tem por mim? Pois eu sou um cão morto. Um cara falar que ele é um cão, você já pensa assim: nó, que imagem que ele tem dele, né? Mas um cão morto. Você já viu aquele ditado de chutar cachorro morto? Já viu?
Já, não já? Não reage, não faz nada. Olha a impressão que esse homem tinha dele. Quando ele olhava para ele, o que ele via? Um cão morto. Uma pessoa que não tinha um mínimo valor. Uma pessoa que era um zero à esquerda, uma pessoa que não valia nada. Uma pessoa completamente desprezada, decepcionada. Mas a Bíblia tem palavra para gente desse tipo. Deus fala em Isaías 43, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Oh, você que se considera um cão morto, Deus está dizendo, oh, você é meu, você tem valor para mim, você é precioso aos meus olhos. E por último, você lembra que eu li para você que ele era o quê? O que Mefibosete era? Diga assim, paralítico. Diga, coxo, de ambos os pés. De ambos os pés. Um cara que nascera para ser rei. Um cara que morava num palácio. E que agora estava desconhecido, rejeitado, né? Humilhado, morando de favor. Olha o que aconteceu com esse homem. E sabe como que ele ficou coxo? Quando a notícia da morte de Saul e de Jonatas chegou na casa deles, ele era uma criança, pequena ainda. Eu não vou ler o texto não, está lá em 2 Samuel também, mas quando a notícia chega, o povo todo se apavora, e a babá dele, a mulher que cuidava dele, ficou tão desesperada para poder fugir, que deixou ele cair. E por causa dessa queda, ele ficou coxo de ambos os pés. O cara então, que nascera para ser rei, que agora então, né, era um total desconhecido, que se achava um cão morto, que não virou rei nada, pelo contrário, virou quase que um mendigo, morava de favor. Esse cara ainda se tornara um paralítico, não por culpa dele, mas por culpa de uma babá que agiu assim meio sem pensar, não é? De uma maneira irresponsável, deixou ele cair e ele se tornou paralítico. Talvez você se identifique com Mefibosete. Talvez você não tenha esse nome, mas lá no seu íntimo você talvez veja coisas na sua vida que são características da vida dele. Aquele homem estava lá, ninguém daria nada por ele. Um rejeitado, um desconhecido, ninguém lembrava dele, morava de favor, era quase que um mendigo, era um paralítico. Mas de repente, alguém diz assim, eu quero usar da bondade de Deus para com ele. Ele chega tão surpreso, ele talvez pensasse que ele ia ser morto, porque como eu disse aqui, o costume era matar, né, os descendentes daquele rei que perderam o trono. Mas Davi chega para ele e fala, eu quero usar da bondade de Deus para contigo. Deus quer manifestar a bondade para pessoas que necessitam, para pessoas como Mefibosete, que não sabe o que fazer, que se sente distante, longe, rejeitado. Para você que necessita, para você que depende de Deus. E para a gente terminar, como que Deus manifestou bondade? O que aconteceu? Quando Mefibosete, então, é encontrado e é levado à presença do rei,
Você crê que Jesus está nesse lugar, filho? E eu acho que você não crê nada. Não vou nem perguntar de novo. Você crê ou não crê, filho? Pois é. Mefibosete foi levado à presença do rei. Se você crê que Jesus está nesse lugar, filho, isso faz toda a diferença. A gente precisa ter essa dimensão, sabe? Muitas pessoas não têm essa dimensão. Às vezes você vem num culto a Deus, mas você não tem a dimensão da presença dEle. Essa reunião aqui não é uma reunião qualquer. Esse ajuntamento aqui não é um qualquer. Não é por causa de mim, não é por causa que eu estou segurando o microfone, mas é por causa dEle. E Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Lá no Salmo 22, diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele habita. Habitar não é dar uma passadinha, é habitar. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós estamos na presença do rei. E o rei está dizendo, filho, eu quero manifestar a bondade de Deus para com você. Pastor, eu não mereço. Ninguém merece. Isso que a Bíblia chama de graça. Aquele homem recebeu uma boa notícia. Ele talvez esperasse uma má notícia, mas a notícia que ele recebeu foi boa. Você pode imaginar o que aconteceu com ele quando o rei fala, a surpresa do seu coração. Você que veio aqui essa noite, a primeira vez, você está surpreso? Pois Deus está dizendo para você, Ele quer manifestar bondade na sua vida. Como que isso aconteceu? O rei falou 2 coisas. Primeiro, o rei falou assim, o rei Davi, tudo que pertencia ao seu avô e ao seu pai vai ser restituído a você. Aleluia. Já ouviu falar de restituição, filho? Amém? Tudo, não é? Jesus quer devolver tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que o diabo tirou de você. Jesus está falando assim, eu quero te restituir, filho. Ele não vai te restituir aquilo que não presta, Ele não vai restituir aquilo que vai fazer mal para você, mas aquilo que o inimigo tem roubado, Ele quer restituir. Eles trouxeram um endemoniado, cego e surdo, para Jesus orar por ele. Foi aquele episódio que quando Jesus então o cura e expulsa aquele demônio, eles o acusam de fazer aquilo pelo poder de Beelzebu. Você se lembra dessa história, não lembra? Sim ou não? Pois é, Jesus falou assim, se eu fiz isso pelo poder de Beelzebu, o reino de Satanás está dividido e uma casa dividida não subsiste. Mas se eu fiz isso pelo Espírito de Deus, o reino de Deus é chegado até vós. E ele fala assim, pois quem pode entrar na casa do valente, sem antes amarrá-lo? E aí então, tira dele todos os despojos. O que Jesus estava falando? Ele estava explicando o que ele fez. Ele amarrou o inimigo, ele amarrou aquele que ocupava aquela casa. Ele derrotou aquele que ocupava aquela casa. Quem que ocupava? Era o diabo. E ele então restituiu, tomou de volta tudo aquilo que fora roubado. No caso daquele moço, o que havia sido roubado? A sua saúde, a sua visão, a sua audição. Jesus restituiu. Amém? Davi falou para ele, eu vou restituir tudo o que pertence a você. Pertence, você era filho do rei, pertence a você. Amém, queridos? Segunda coisa, ele falou assim, você pode voltar para Jerusalém, você sabe que o rei naquela época morava em Jerusalém, assim, você vai morar aqui agora. Você não vai morar mais de favor, você não vai ficar lá naquele lugar, lá onde o Judas perdeu a bota, você vai sentar aqui, você vai morar em Jerusalém.
vai morar no palácio e vai comer à mesa do rei. Eu não sei se você dá valor para isso, acho que muita gente talvez até não dê mesmo, mas comer à mesa, biblicamente falando, significa ter comunhão. Ou seja, Mefibosete, a partir daquele momento, teria comunhão com o rei. Diga assim, comunhão com o rei. Ele ia ter a bênção, o privilégio de poder se assentar à mesa com o rei, conversar com o rei, abrir o coração para o rei, contar das suas dificuldades para o rei, adorar o rei. Aleluia, aleluia. Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele. Deus quer que a gente se sente à mesa com Ele. Deus quer que a gente coma com Ele. Lá em Isaías capítulo 1 fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Deus está chamando a gente ter o maior privilégio que a gente pode ter nessa terra. É ter comunhão com Ele. Amém? Eu me lembro da Copa do Mundo do ano passado. A seleção ficou ali naquele hotel ali, perto do Minas Shopping, Ouro Minas. E pessoas ficaram horas e horas na fila, horas e horas numa fila, para poder ver o jogador passar assim a uma grande distância. Moças desmaiavam, moças falavam assim, não, mas ele é lindo. Não tinha nada de lindo, né? Mas lindo, maravilhoso, não é? Assim, horas ali em pé, não é? Para ver um jogador de futebol. E Deus está dizendo para você, filho, vem sentar na mesa comigo. Deus criador dos céus e da terra. Você tem ideia do que isso significa, filho? A Bíblia diz que Deus tem a terra, o planeta Terra, por estrado dos seus pés. Você consegue imaginar isso? Esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, está dizendo assim para você, vem filho, vem sentar à mesa comigo. Vem ter comunhão comigo. Aquela comunhão que foi quebrada lá no Éden, né? Deus está te chamando, está te convidando, vem. Eu não quero só apenas restituir aquilo que foi tirado de você, mas quero também que você tenha comunhão comigo. Deus não quer que a gente seja para Ele um descartável. Sabe, nós temos uma cultura de idolatria que é muito forte. E as pessoas muitas vezes buscam a Deus apenas para que sejam atendidos os seus interesses, as suas necessidades. A gente busca a Deus, muitas pessoas, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. E filho, é tão ruim isso, não é? Tão ruim. Imagine você, moça, se você descobre que o seu namorado, o seu noivo, só quer casar com você por causa do dinheiro que o seu tem, ou o dinheiro que o seu pai tem, você casaria com ele? Casaria? Não, de jeito nenhum. Mas a gente faz isso com Deus. A gente fala assim, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí Deus te dá, depois você fala assim, ó, vai para lá. Afasta. Quando eu precisar de novo, eu te procuro. Deus está nos chamando a ter comunhão com Ele. A sentar à mesa com Ele. Amém? Fica de pé então. Fica de pé. Deus quer manifestar a bondade nessa noite. Para você que está necessitado. Nunca pense que é um merecimento.
é graça. Eu queria ler para você, antes da gente orar, 2 versículos ainda. O Salmo 86, o salmista fala assim: dá-me um sinal da tua bondade, para que meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém, querido? Deus quer dar um sinal da bondade dele para você nessa noite. Deus quer manifestar a bondade. Eu percebo aqui muita incredulidade, sabe? Depende de você, filho. Certa vez Davi orou pela sua família. E ele falou assim: agora, Deus, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Davi orou a Deus pela sua família. E ele falou assim: Deus, é pela tua bondade. Não é porque eu mereço. É pela tua bondade. Antes da gente orar, tem alguém aqui nessa noite que precisa de Jesus, que precisa ser tocado pela bondade de Deus, já foi tocado, mas precisa, antes de mais nada, fazer um pacto com Jesus, entregar sua vida para Ele. Você talvez esteja como Mefibosete, você se sente só e rejeitado, você se sente esquecido, você é como um paralítico, não consegue sair do lugar, não vai a lugar nenhum. Quando você olha para a sua vida, a impressão que você tem é que não vale nada. Deus quer te salvar nessa noite. Deus quer te abençoar nessa noite. Há alguém aqui que quer fazer um pacto assim com Deus, quer atender o chamado do Rei para você. O Rei está te chamando nessa noite, vem. Se você nunca fez isso, vem. 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 Essa é a sua noite. Vem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Vem estar na presença do Rei. Vem. É isso que você quer? Quem mais quer fazer isso nessa noite? Vem. Há um chamado de Deus para você nessa noite. Quem mais quer vir nessa noite? Você veio aqui para isso. A senhora também está vindo aceitar Jesus? A senhora também está vindo aqui? É? A senhora veio com quem? Com quem a senhora veio aqui para o culto? Veio sozinha? É mesmo? É a primeira vez que a senhora vem aqui? Não? Segunda? Várias vezes. É. Quem mais nessa noite quer experimentar da salvação de Deus? Olha para mim aqui um minutinho. Eu vou pedir licença para depois que a gente orar aqui por vocês, vocês deixem que a gente anote o nome de vocês. Você que está acompanhando, né? Leve ele até ali no cantinho. Por que nós queremos fazer isso? Não é para dar carnezinho, não é nada disso. É porque nós queremos ter o seu nome, o seu telefone, se você quiser, para que a gente convide você para uma das nossas reuniões, para as nossas células. Queremos orar por vocês. Mas vamos fazer uma oração? Você repete comigo? Diga assim, pode fechar os seus olhos, só para você não se distrair.
Diga assim: Deus, eu aceito, eu atendo nessa noite ao teu convite. Eu venho à tua presença. Eu peço que nessa noite o Senhor manifeste bondade na minha vida e muda a minha sorte e muda a minha vida. A partir de hoje eu quero andar na tua presença. Eu quero estar sempre junto de ti. Eu quero servir ao Senhor e andar contigo de todo o meu coração. Cura as minhas feridas, transforma a minha vida, me dá uma vida nova. É a oração que eu faço a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar por eles. Levante a sua mão aí, ore por eles. Levante a sua mão aí. Levante a sua voz. Ore por eles. Senhor, nós oramos por esses 4 que vêm aqui à frente, aceitar Jesus, entregar a vida ao Senhor. Atende o chamado, assim como o Senhor chamou a Mefibosete. Eu sei que o Senhor os chama. Nós oramos, Deus, para que os olhos sejam abertos, para que toda incredulidade, toda cegueira espiritual caia por terra, e que eles possam, a partir de hoje, ter uma vida nova, que eles possam andar contigo todos os dias da sua vida, ter suas vidas completamente restauradas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você diz amém, querido? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Vai ali um minutinho, daqui a pouco você volta. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Mas você vai ser o principal agente agora. Deus quer manifestar bondade aqui essa noite. Talvez você queira um sinal de Deus, para que os seus inimigos vejam e sejam humilhados, para que você receba ajuda e consolo de Deus. Se você quer isso, deixa eu falar tudo, aí você vem. Às vezes você quer pedir a bênção para a sua família, como Davi pediu. Você vem. Às vezes você está sofrendo de insônia. Tem um espírito chamado terror noturno que está te assolando. Venha. Às vezes você está com problema na sua casa, relacionamento de pais e filhos, e você precisa da bondade de Deus na sua casa. Venha. Outro dia, orando com uma mulher, anos aqui na igreja, estava já há meses sem conversar com sua filha. Falei: irmã, vamos orar. Chega na sua casa, mas minha filha não quer conversar comigo. Eu falei: não conversa não, só chega e dá um abraço nela, dá um beijo, fala assim: minha filha, eu te amo. Aí no outro dia ela me mandou um WhatsApp. Esse WhatsApp vale a pena. Ela falou assim: pastor, glória a Deus, voltei a conversar com minha filha, está uma bênção lá em casa. Gente que está com medo, gente que está com falta de paz, gente que está em situação financeira difícil. Eu sei que são muitos, eu sei. Gente que está doente, gente que está debaixo do ataque. A Bíblia fala que quando o inimigo se levanta, é para cair que ele se levanta. Gente que está cansado, que está exausto. Gente que está presa naqueles pecados, assim, sabe aqueles pecadinhos preferencial? Você que está cheio de vício, você que está preso em pornografia,
Você que está decepcionado com Deus. Ou outra coisa qualquer que você precisa, que você deseja, que você quer. Vem aqui para frente e fala assim: Deus, manifesta a bondade. Assim como o Senhor fez com Mefibosete, faz comigo, Pai. Se você quer nessa noite pedir algo a Deus, se você quiser clamar e quer clamar algo a Deus, você que está me assistindo aí, você que está aí na sua casa, no seu escritório, faça a mesma coisa. Não converse agora. Deus chama você e Ele diz para você: eu quero restituir o que foi tirado. Deus fala: eu quero que você se assente à mesa comigo. Venha à frente, fique como você quiser. Enquanto eles vão ministrar baixinho aqui. Vamos lá, Gerlane, baixinho, bem baixinho. Começa a clamar a Deus, filho. Começa a clamar a Deus. Talvez você esteja se sentindo como Mefibosete, um zero à esquerda. Talvez você está se sentindo tão rejeitado. Nem mesmo você consegue se dar valor. Deus está dizendo para você nessa noite: filho, você tem valor para mim. Deixa Deus orar, te visitar. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus agora. Lindo jeito, estrela da manhã, cantarei pra ti. Posso te dar tudo que tu és. Levanta um clamor agora ao Pai. Às vezes tem alguém doente que você quer orar por ele. Clama a Deus, querido. Expõe o seu coração para Ele. Expõe, expõe. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei pra ti. O que eu posso te dar, tudo que
nome. Deus olha para nós agora. Aquele homem estava ali, naquele lugar distante, frustrado, rejeitado, autoestima no chão, não tinha perspectiva nem expectativa nenhuma.
Mas o Senhor tinha os olhos postos nele, Pai. Ninguém sabia onde ele estava, mas o Senhor sabia. E o Senhor tira aquele homem lá daquele lugar e o traz para o palácio e o coloca ao redor da mesa e restitui a ele tudo que foi tirado. E Davi, ao dizer o que ia ser feito, ele fala da bondade do Senhor. O Senhor é um Deus bom. O Senhor restaurou a vida daquele moço, como eu sei que o Senhor está restaurando muitas vidas aqui essa noite. Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dificuldade. Gente aqui com medo do futuro, gente aqui em dificuldade financeira, gente que não consegue dormir, gente desesperada por causa de uma doença, gente desesperada por causa do ambiente familiar. Deus, vem Deus, manifesta bondade aqui essa noite, manifesta bondade, Pai. Quando a graça do Senhor se manifesta, pessoas são salvas. A graça do Senhor se manifesta, muitos são curados. Quando a graça do Senhor se manifesta, demônios são expulsos, maldições são quebradas. Quando a graça do Senhor se manifesta, relacionamentos são restaurados. Aquilo que foi roubado e tirado é restituído. Nós pedimos, Deus, não por merecimento, mas pela graça do Senhor, faz chover aqui bondade sobre o teu povo. Abençoa o teu povo, porque está escrito que o Senhor é bom. Está escrito que o Senhor é bom para todo aquele que o busca, todo aquele que se achega a Ti, todo aquele que espera no Senhor. Surpreende aqui essa noite, Pai. Surpreende, Pai. Surpreende, Deus. Como Davi disse quando orou pela sua família: quando o Senhor abençoa, abençoado está. Ninguém pode revogar, demônio nenhum pode desfazer. No nome de Jesus Cristo, Deus, abençoa, abençoa. Muda, Deus, a sorte, restaura as vidas. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Ah, Deus, que a noite acabe e que a alegria do Senhor reine e venha, no nome de Jesus, no nome de Jesus.